d'Água de Alcides Verck, que será ministrada pelo escritor Zé Maria Pinto. Para proceder também à mediação da palestra, convidamos a professora Anne Caroline Casas Barreto, juntamente com a sua aluna Leandra Natália Barreto Brandão, que cursa o 9º ano do ensino fundamental na Escola Centro Integrado Newton Purgatório. Boa tarde a todos. Dando continuidade à programação, eu entrego a palavra à mediadora desta palestra, que será a Leandra. Boa tarde a todos. Neste momento, convidamos com grande honra o palestrante mestre Zé Maria Pinto para compor a mesa. Pedimos aos presentes uma calorosa salva de palmas em reconhecimento à sua presença neste conjunto. Não dá para olhar daí, dá? Aí atrás? Mal pensa ainda não. Eu posso chegar para cá. Essa aqui dentro dos dois. Não, essa aqui. Essa aqui, licença. Essa aqui. Melhorou, ótimo. Dando continuidade, Zé Maria Pinto tem 29 livros publicados, em gêneros diversos: poesia, teatro, ficção infanto-juvenil, contos adultos, didáticos e ensaios sobre literatura. Como organizador, publicou 2 livros para a Academia Amazonense de Letras. Dramaturgo, tem 6 peças encenadas e outras tantas inéditas. É especialista em literatura brasileira e mestre em estudos literários pela UFAM. Recentemente, lançou o livro Folheando Seringal, Ensaios, sobre o Clube da Madrugada. Dia 25 de junho acontecerá a estreia do filme Garrote, roteirizado por ele, ficção sobre a crise de oxigênio em Manaus e seu impacto no micro-universo doméstico. É membro da AAL, onde ocupa a cadeira 27 de Tavares Bastos desde setembro de 2004. Membro do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, inaugurou em fevereiro de 2016 a cadeira 59 de Nunes Pereira. O nosso palestrante desenvolverá o tema 45 anos de trilha d'água de Alcides Verck, e para isso dispõe de até 45 minutos. Mais uma vez, uma salva de palmas para o nosso convidado. Você já vê que eu sou problemático, né? AAL, Academia Amazonense de Letras, tá? Foi ato falho meu colocar só as iniciais. Não é vergonha, não. O Elson falou da crítica que o pessoal do Clube da Madrugada fazia à academia, e a minha geração, a geração pós-madrugada, também fazia as mesmas críticas, né? E começou a entrar devagarinho e tal, só que não conseguimos tomar o poder ainda. Trilha d'Água, um livro e sua trajetória. Eu peço desculpas, mas eu vou ler, tá? Porque eu já estou numa fase de absoluto esquecimento de tudo que eu tenho que fazer e falar, principalmente. Agradeço à organização por ter me proporcionado esse duplo reencontro com o amigo Alcides Verck e comigo mesmo. Vou falar nisso. Santina está aí? A Santina é a viúva do Alcides, ela ficou de vir, mas disse que ia passar a mensagem, não passou, acho que ela não vem mais não. Com Alcides convivi por cerca de 20 anos, e Trilha d'Água foi a base do meu primeiro ensaio digno dessa classificação. A Miragem Elaborada, orientado por Marcos Frederico Krieger, foi o trabalho final de uma especialização em literatura brasileira
em 1989, aqui mesmo na UFAM, a época FUA. Este trabalho está estruturado em 2 blocos. No primeiro, conto a história das metamorfoses. Olha, o Timaya, baixou o Timaya. Eu estou falando aqui, eu estou sentindo um puf, puf, puf. Vocês estão ouvindo aí? Não, é só eu que ouço. Então eu estou ouvindo coisas. Não está. Não está? Eu só queria que não está incomodando vocês, não. Só não quero que vocês fiquem incomodados. Aquele cara que falava assim, puf, puf, puf. Este trabalho está estruturado em 2 blocos. No primeiro, conto a história das metamorfoses de Trilha d'Água, que nasceu como Da Noite do Rio e este ano completa 51 anos de publicação. Daí vem o título, Um Livro e Sua Trajetória. Poderia ser um livro e suas metamorfoses também, mas ficaria muito literário. Neste ponto vocês podem rir. O segundo... Oi. Alô, alô, olha, rapaz, agora sim. Agora minha voz está límpida e clara. O segundo bloco é uma antologia para ilustrar cada uma das 4 partes do livro e é o que mais importa no livro, os poemas de Alcides Werck. Excusei-me de uma análise convencional, porque isso eu já fizera há mais de 35 anos, no citado ensaio A Miragem Elaborada, publicado na 4ª edição de Trilha d'Água, que é esta aqui, caso vocês encontrem no sebo, isso vale uma fortuna, mas eles cobram R$20 no máximo, podem comprar. Publicado na 4ª edição de Trilha d'Água, que é essa aqui, de 1994, e em A Amazônia de Alcides Werck. Cadê a Amazônia de Alcides Werck? Está ali, olha, ficou ali. Depois eu trouxe 5 livros para serem sorteados, tá? Presentes da Santina. 5 livros e 5 CDs também. O Alcides não canta, fiquem frios. A Márcia Siqueira, o Celso Braga, Pereira, é um disco muito bom. E é lá no Amazônia de Alcides Werck que se encontra a poesia reunida do autor. Embora nesta 4ª edição também tenha anotado como poesia reunida. Slide 2. Aí ele. Nascido em Aquidauana, hoje Mato Grosso do Sul, em 20 de dezembro de 1934, Alcides foi um nômade por excelência. Aos 8 anos de idade já conhecia mais da metade do território nacional, segundo o depoimento do autor. No Amazonas ele chega em 1957, por mero acaso, o ano em que eu vi a luz no mundo. E aqui resolve ficar. Não apenas em Manaus, nem nas sedes dos outros municípios. Está aí o texto, podem acompanhar. Mas aventurando-me pelos altos rios, pelos Paranás, pelos lagos distantes, abeberando-me do que ainda resta da cultura aborígene, do nosso ameríndio, do caboclo, aprendendo a viver com simplicidade. Esse texto aí está na antologia Marupiara, que é uma antologia... deveria ser uma antologia pós-madrugada, só que tem o Alcides, tem o... quem mais? Tem dois clubistas lá, que eu não me lembro, que entraram de gaiatos, né? É o Alcides e mais um outro, eu não lembro quem é. Slide 3. Funcionário de carreira do DCT, posteriormente desmembrado em ACT e Dentel. O golpe militar de 1964, todos ouviram? O leva por um ano ao Nordeste, assim que pôde volta, fixando-se no Médio Amazonas, Nhamundá e Maués especialmente, onde fica por 8 anos, quando vem definitivamente para Manaus. Aqui vocês têm os livros que o Alcides publicou: Da Noite do Rio, 1974, que depois vai fazer parte do Trilha d'Água, que é de 1980. Poemas da Água e da Terra, é uma edição bilíngue, tá, em inglês e português, de 1987. In Natura, Poemas para a Juventude, de 1999. Cantos Ribeirinhos e Outros Poemas, de 2002. E A Amazônia de Alcides Werck, toda a poesia, de 2004. Próximo.
Da Noite do Rio. Em 1974, com licença. Em 1974, aos 40 anos, Alcides Werck lança seu primeiro livro. Eu fico abestificado quando eu vejo um menino de 16 anos dizendo: ah, eu estou com 3 livros prontos já. Guarda, bicho. Guarda, daqui a 10 anos lê de novo. Se tu aproveitares uma linha sequer, melhor para ti. Que normalmente a gente quer jogar fora. Não é, Nelson? Olha o Nelson. Nelson começou a publicar quantos anos o primeiro livro, Nelson? Não tem um livro solo? Não, só antologia. Ah, tá certo. O meu foi aos 38 anos, uma coisa assim. Do Elson, o Elson era apressado, foi com 20 e poucos. 25. Mas já estava na hora, né? Barro Verde já estava maduro. Publicado pela imprensa oficial, sob a égide do Clube da Madrugada, Da Noite do Rio reúne a produção poética de Alcides até então. O livro tem uma apresentação simples, sem divisões temáticas, compondo um só bloco, mas traz algumas indicações de prestígio, como capa e ilustrações inéditas do disputado artista plástico Moacir Andrade, e orelha do poeta Farias de Carvalho, que não economiza nos elogios ao autor. Eis que estamos diante de um poeta. Aquilo que o Elson falou ainda há pouco, né, de que não havia louva a minha ação, a gente pode então agora ler de forma positiva aquilo que o Elson falou, porque os elogios que o Farias faz ao Alcides são realmente pertinentes. Eis que estamos diante de um poeta, não de um simples glosador de motes, de um mero explorador de temas e de paisagens, fotografadas em versos cuidadosamente arrumados. Aqui defrontamos-nos com o sacerdote, consciente de seu ministério, tudo fazendo para honrá-lo e dignificá-lo, não somente através da tessitura do poema, mas antes e acima de tudo, em cada coisa ou ser, como a mais alta manifestação da beleza. Em termos de penetração íntima e profunda, de busca constante do mistério da vida, dos arcanos do incognoscível, onde ela, a beleza, esplende em sua forma mais essencial e mais eterna, a verdade. Aquele primeiro livro, de fato, marcaria a obra futura de Alcides Werck, pois 100% dele passaria a integrar o objeto desta nossa celebração, que é o Trilha d'Água. Próxima. Trilha d'Água, primeira edição. Lançado em 1980 como um livro novo, e o era, a primeira edição de Trilha d'Água reúne os poemas de Da Noite do Rio, divididos em 3 partes: O Homem e a Terra, A Fala e Estudos. Alguns poemas mudaram de título: Amazônico por Amazônica, do Civismo para Discurso, Soneto Aberto sobre a Morte, antes o número romano, 8, ganha o título com que ficaria conhecido. Um poema, Transamazônica, de Da Noite do Rio, ficaria de fora dessa edição, que ganharia 14 poemas novos. Notem bem, Transamazônica ficou de fora da primeira edição de Trilha d'Água, e foi o único poema de Da Noite do Rio que ficou de fora. O livro, publicado pela imprensa oficial, é uma edição conjunta do governo do Estado com a UBE. A capa e as ilustrações de Ivan Pereira definem uma nova identidade à poesia de Alcides Werck. Nas orelhas, comentários breves de Luiz Bacelar, Jorge Tufi, Márcio Souza, Elson Farias, Alencar e Silva e Moacir Félix. Moacir Félix não era daqui, acho que ele era carioca, mineiro, não sei. Mas era amigo do Alcides. Próximo. Trilha d'Água, segunda edição. Publicada em 1982, apenas 2 anos após a edição anterior, parece ter sido feita para suprir uma demanda incompleta. Há apenas um poema inédito, Jaraqui.
E a grande novidade, que se tornaria uma marca registrada do livro, daí em diante, ficou sendo a inclusão de um glossário de termos amazônicos. No mais, tudo igual à edição anterior, inclusive as orelhas. Aqui tem um texto de Jorge Tufi, que a gente não vai ler para ganhar tempo para ler os poemas, que é o que mais interessa. Trilha d'Água, terceira edição, próximo slide. A grande marca desta edição de 1985 é a inclusão de 2 poemas que se tornariam icônicos na obra de Alcides Werck: O Ouro do Rio Amana e Do Tempo Entre Duas Águas. Este, nada menos que Transamazônica, de Da Noite do Rio, devidamente retrabalhado. Agora sim, o primeiro livro fora totalmente absorvido pelo segundo. Aí ele tem uma das frases da orelha de um cidadão chamado Carlos Drummond de Andrade. Trilha d'Água, poesia que fala tão lindamente do viver amazônico e da sensibilidade do autor. O Alcides andava com a carta do Drummond dobrada na carteira, como se fosse o retrato da namorada. Ele era apaixonado. Uma vez eu brinquei com ele, olha que alguém te rouba isso. A capa e as ilustrações de Ivan Pereira são de Ivan Pereira, tal como nas edições anteriores. Mas observe-se que a capa desta edição é a 4ª capa das edições anteriores. As orelhas mantêm a mesma estrutura de pequenos comentários sobre o título, o autor e a crítica. Próximo slide. Trilha d'Água, 4ª edição. É esse aqui, que é o que tem a miragem elaborada de Zé Maria Pinto, orientada pelo professor Marcos Frederico Krieger, e tem pela primeira vez o glossário com os 152 verbetes. Publicada em 1994, esta edição traz uma capa nova e ilustrações inéditas. Peraí, 4ª capa, 4ª edição já é de 1994. 1994. Então, em 4 anos teve 4 edições. Eu estava fazendo confusão com a 5ª edição, que é de 2000. Publicada em 1994, essa edição traz uma capa nova e ilustrações inéditas. Na capa, logo após o título Trilha d'Água, uma informação importante. Está aqui embaixo, claro que vocês não estão vendo, só para constar: Poesia Reunida. O mesmo que ele usou depois para designar o Amazônia de Alcides Werck. Pois é disso que se trata. Ainda na capa, a miragem elaborada em ensaio de Zé Maria Pinto, a que me referi no início desta fala. 4 poemas mudaram de lugar, de O Homem à Terra para a Fala, e 17 novos poemas foram incluídos, 7 na primeira parte e 10 na segunda parte. Nas orelhas, novos depoimentos sobre edições anteriores. E, slide 9, Trilha d'Água, 5ª edição, que é esse aqui. Já é um outro padrão, é uma edição da Valer, inaugurando uma nova fase nas edições de Trilha d'Água. Esta, de 2000, foi feita pela editora Valer, trazendo uma ilustração de capa de Moacir Andrade. Lembram que Moacir fez a ilustração lá Da Noite do Rio. E na 5ª edição, ele voltou de novo com um quadro já pronto, né, que era uma estratégia da Valer, para não ter que pagar o artista. Não contem isso para ele. Não digam que eu disse isso, por favor. Mas isso aí é bem mais barato, já estava pronto, não ia vender, né? É só tirar uma fotografia. Mas eu acho que o artista ganhava, assim. Na organização, trazendo uma ilustração de capa de Moacir Andrade e estudo crítico de Tenório Teles. Não há ilustrações internas. Na organização do livro foi acrescentada uma 4ª parte, Da Alma, que absorveu poemas de A Fala e 2 títulos inéditos. Em O Homem à Terra foi acrescentado um poema e 3 tiveram os títulos trocados. Em A Fala foram acrescentados 8 novos poemas. Tenório Teles registra a força dessa poesia. Alcides Werck, dada a sua evidente consciência social, escreve a saga dos ribeirinhos, seus sonhos, suas ilusões,
em relação à vida urbana, suas desilusões, mas consciente de que a tragédia é apenas um momento de nossas vidas, também suas esperanças. Sem dúvida, esta edição, lançada sob a supervisão do poeta, deve ser considerada como a edição definitiva de Trilha d'Água, passados 20 anos da primeira edição e 26 anos desde Da Noite do Rio. Já não era mais a poesia reunida, porque esta estaria em livro publicado depois, aquele. Mas era a obra-prima, uma referência para o futuro. Alcides Werck faleceu em Manaus no dia 13 de novembro de 2003, um ano antes de lançar. Ele não acompanhou esse livro, tem muitos... O Alcides era revisor de profissão, não é? Então, ele revisava os seus próprios livros e garantia com isso a qualidade da edição. Mas esse livro não passou pela revisão dele. E deixaram passar muita coisa. Agora sim. Continua aqui. Acho que pelas minhas contas são não é? Nós mostramos as metamorfoses de Trilha d'Água, desde que ele era Da Noite do Rio. Agora vamos nos ater à edição definitiva, a quinta edição, publicada em 2000. Alcides chegou a fazer desta quinta edição, no ano 2000, a revisão. O livro divide-se em 4 partes: o homem e a terra, a fala, da alma e estudos. Brevemente falaremos sobre cada uma delas. O homem e a terra reúne os poemas mais telúricos, mais ligados à condição social, aquela coisa da poesia sociológica, né? Que é a condição existencial na relação homem versus terra. Com isso, temos um destaque natural para o ambiente, o espaço amazônico. O Alcides era um a mais que havia aderido ao regionalismo, né? Aquele que foi lançado pelo Elson e que depois, aos poucos, o pessoal foi aceitando, né? Um grande regionalista foi o Jorge Tufi, né? Além do Alcides, João Tischner também escrevia, né? Enfim. Slide 10. Poemas de Trilha d'Água. Tão cedo agora eu não vou pedir para mudar de slide. Oi. 15? Ah, tá. Pensei que me desse um susto. Não, mas ia protestar aqui. Ia já levantar uma bandeira aqui. Eu quero 20. Observe-se que o poema Da Opção abre o livro, desde a primeira edição. Aliás, desde Da Noite do Rio, como uma poética. Um belo mundo de muitos lagos, de muitos rios. Um belo mundo de muitas matas, de muitas vidas elementares. Um belo mundo de muitas lendas, de muitas mortes antecipadas. O homem cansado de andar pelo tempo, sozinho, sozinho no meio da mata, na beira do rio, à margem da vida. Eu canto para o homem. Naquele último verso, a sua profissão de fé. Eu canto para o homem. Agora eu vou ler alguns poemas, alguns não, muitos. Da Noite do Rio, que é da primeira parte do Homem da Terra, de Trilha d'Água. Nesta noite sem medidas, eu, todo banhado em sombras, fugi de casa, fugi para o branco desta praia, como se a aurora que busco neste rio se afogou. Preciso acordar o rio que está cansado de viagens para ver se me alivio da morte que trago em mim, com falas de cobras grandes e de mortos pescadores que fazem parte do rio e estão assim como estou. No céu repleto de nuvens, há nuvens cheias de chuva. Por que não chove? Quiseram olhar-me dentro da noite, tremer de fome e de frio, por remissão dos meus males, deixar meu corpo vazio. Guardando o castelo inútil e partir buscando a aurora, para que venha depressa banhar as águas do rio e minha face marcada dos ventos com que lutei. Das águas grandes.
O barco passando e a onda molhando, o menino molhado na porta da frente. O homem doente, deitado na rede, com os olhos cansados de espanto e de mágoa, de ver tanta água, bebendo do sangue, roendo as raízes de tudo que fez. Na estreita maromba, os bichos chorando de fome e de frio, com medo do rio que cresce outra vez. Quando eu for presidente de amplos e amorosíssimos poderes, decretarei, sem visto do Congresso, nem processo, canonizando santos nacionais, os mártires da enchente. Convocarei um exército de anjos para domar o rio e o desvario dos prováveis dilúvios anuais. Mesmo assim, por razões de previdência, visto que temos mártires demais e precisamos de gente, levarei meus irmãos para a terra firme, onde casa não pode ser navio, nem se esteja sujeito às caprichosas emoções do rio. O barco passando e meus olhos sofrendo da mesma miséria que vem. E de repente me vem uma vontade provisória de encher os bolsos de demagogia, entrar em cada casa com uma história, qualquer que seja que não seja séria, falar de tudo, menos de miséria, prometer coisas que não cumprirei, como se faz em tempos de eleições, para que sejam menos infelizes, enquanto o rio esconde as roças podres, mastigando ilusões. Os aplausos não serão para mim, serão para o poeta. Fiquem à vontade. Obrigado. É sério, os aplausos devem ser para o poeta. Eu sou um mero cavalo aqui. Você sabe o que é o cavalo, né? Então... Soneto aberto sobre a morte, que mereceu do Roberto Dibo uma melodia belíssima. E tem uma coisa interessante para esse poema está desde da Noite do Rio, ou seja, desde 1974, e quando Chico Mendes morreu, o Alcides fez um cartaz, não, como é que chama? Um pôster. Fez um pôster dedicando o poema a Chico Mendes. O que era uma tremenda... Deixa eu falar. Eu briguei com ele por causa disso, mas não adiantou nada. Ele disse, eu faço do jeito que eu quero. Tá bom. Soneto aberto sobre a morte. Hoje é dia de festa nesta casa. Festa dos círios e das lamparinas. Um corpo magro sobre a mesa e a porta de esteira aberta para os companheiros. Beatas, terço, cafezinho, histórias, o choro inútil da mulher sozinha, a promessa do céu dos escolhidos e uma herança de palha e de abandono. Brasileiro do norte, agricultor, semeou a vida inteira, fez o campo florir por tantas vezes, alimentou 1000 pássaros vadios, foi sempre bom, mas nunca teve sorte, e se vestiu de trapos para a morte. Ah, sim. Do tempo entre duas águas. Está longe? O soneto aberto sobre a morte está no CD, quem ganhar. Do tempo entre duas águas é o antigo Transamazônico. A mãe do rio virá com suas águas poderosas e inundará a várzea e cobrirá os jutais e os tapiris e invadirá os domínios da mata. Minha gente conhecerá ainda uma vez o espanto da enchente e a ilusão dos jutais e das lamas humosas, e se refugiará nas marombas com seus animais e as sementes de novas esperanças. Os peixes se multiplicarão nos igapós e o rio doará à várzea a fertilidade das águas. As florestas indomadas guardarão ainda as riquezas da terra firme e o segredo milenar das nossas jazidas. Então, convocaremos a força benéfica que desobstruirá os canais dos nossos sonhos e iluminará os nossos corações. E nos ensinará os caminhos da urbe, com suas indústrias e seu comércio, em que não seremos um amontoado de seres revoltados.
E nos ensinará os caminhos da várzea, em que cultivaremos os nossos alimentos sem sermos consumidos pelas águas. E nos ensinará os caminhos da terra firme, em que apaziguaremos as florestas e o subsolo, sem enveredarmos por transamazônicas impossíveis. E o espírito da cidade será um bom companheiro, e não nos punirá a cada dia por nossas vidas. E a mãe do rio permanecerá fértil e generosa, e apacentará os cardumes que alimentarão nossos filhos. E o Senhor da mata porá nos nossos lábios a palavra certa para o diálogo com as árvores e com a terra. E terá chegado a hora em que perpetuaremos o gesto simples do amânio e da partilha justa entre nós mesmos dos nossos bens. Na segunda parte do livro, a fala, a linguagem poética chega à área urbana. Essa parte que nós passamos é muito interiorana, né? Muito ribeirinha. E assume um protagonismo violento, ainda que silencioso, mas não mudo. Observe a recorrência de imagens noturnas e sombrias. Igarapé de Manaus. Igarapé de Manaus hoje já não existe mais, existe um Prosaminho em lugar. Ali na 7, entre a Major Gabriel e a Joaquim Nabuco. A água, que é mãe da vida, antes pura, clara, doce, passari, prostituída, triste, amarga, poluída, como se mater não fosse. Vou repetir. A água, repitam comigo, a água que é mãe da vida, antes pura, clara, doce, passari, prostituída, triste, amarga, poluída, como se mater não fosse. Aplausos para vocês. Beleza. Na praia da Ponta Negra. Às vezes tenho vontade de andar de jeans, ser moderno, fazer versos esquisitos, gerar palavras estranhas, somar asfalto com lua, misturar brigas de rua com rosa, com cal e mar. Mas quando te sonho nua na praia da Ponta Negra, com gestos de pré-amar, todo o meu ser se acomoda e eu volto a me ver menino. Que sonhara ser poeta em noites de romantismo. E conquistado me esqueço das conquistas que faria. Minha alma mansa flutua nas águas pretas do rio e esvoaça sobre a tua como um pássaro no cio. Um cacete, né? Calma. Para o poeta. Aos meus irmãos solitários, agora que a noite desceu irreversivelmente sobre minha alma e nela fez sua morada permanente, agora que cessou para mim a longa busca da minha estrela necessária e única, porque a vida desintegrar-se ao contato de minhas mãos rudes, agora que me vou tornando igual aos homens que não conheceram as grandes esperanças e que vivem a vida como sombras, agora que meus olhos se habituaram aos caminhos da solidão sem remédio, agora, talvez por esta afinidade de desesperança, eu me lembrei de vós, meus irmãos, que viveis como ilhas, solitários em vossa miséria. Agora eu, que nada mais quero de mim, senão que a vida se cumpra, vos darei um pouco da ternura que levianamente guardei por muito tempo, como o homem que guarda o seu dinheiro. E só às vezes esbanjei, em gestos simples entre vós e nos poemas que andam por aí silenciosos. Não me cobrirei de vestes exóticas para agradar vossos olhos, nem vos falarei da igualdade do nosso sangue, porque sei que estômagos vazios nunca compreenderiam essa linguagem, e que, depois da festa, retornastes sempre à vossa condição de ilhas, solitários em vossa miséria. Habitarei entre vós com simplicidade e vos mostrarei a terra, e sereis libertos, porque Deus
Vos enviará da terra fecundada, diante de vossos olhos indecisos, o mais grato milagre para os homens. E haverá muitos frutos sobre a mesa, e agasalhos para vossos corpos, e livros para vossas mentes, e crenças para vossas almas. E vossas filhas não venderão o amor, porque o amor é a eleição da vida. E vossos filhos serão cidadãos cumprimentados cordialmente pelos homens. Eu, que nada mais quero de mim, senão que a vida se cumpra, pagarei vossa hospitalidade com a presença constante da minha alma na noite dos vossos dias, até que tenha certeza de que não mais sois como ilhas, solitários em vossa miséria. Mas estarei sempre triste, porque meus olhos guardaram a lembrança da minha estrela necessária e única, e vos pedirei um pouco da vossa paz. Esse poema agora chama-se Da Espera, mas a gente, na roda do pessoal que se encontrava sempre em torno do Alcides, chamava de Ronda dos Morcegos. E é uma metáfora muito objetiva em relação ao tempo da ditadura. Direi aos pássaros que esperem, enquanto perdurar a ronda dos morcegos. Mas quando se avizinhar a madrugada, exigirei que todas as canções tecidas no silêncio deixem o verde tímido dos bosques e povoem de sons as avenidas, para que os homens se alegrem e conheçam que o mundo é bom. Da Alma, a terceira parte do livro, acrescentada na 5ª edição, traz uma linguagem cifrada com metáforas tangenciando a metafísica. Eu sabia que eu precisava de 3 braços, pelo menos. Noturno. Um dia, nesta praia deserta, de onde contemplo os meus ocasos, e somo por somar o tempo inútil, ela surgirá diante dos meus olhos, a mesma de sempre. Pousará suas mãos em minhas mãos, fitará longamente o meu rosto para conhecer as marcas da angústia e dirá: eis-me aqui novamente. Ela virá no começo da tarde e o sol presidirá a sua chegada. Verei que somos outra vez muito simples e as palavras cansadas que vestem a pobreza dos corações estéreis não chegarão a nós, porque haverá sons de pássaros libertos. A alegria essencial visitará nosso caminho, e o vento nos trará canções de vida, e as árvores repetirão para os nossos olhos tranquilos o milagre das flores e dos frutos. Busca. Se dirijo meus olhos para baixo, para meus pés, vejo-os sufocados pela lama. Mas eu preciso de luz, minha alma precisa de luz, e olho para cima, muito além dos meus pés, e tento organizar as minhas asas para o grande voo, quando tiver domado meus demônios, e as paixões que me purgaram, e a terra não representar mais nada para mim. Estudos, a 4ª parte, o poeta telúrico, regionalista, coloca uma máscara diferente do eu lírico. A de um poeta clássico, que cinzela sonetos como um lapidário trabalha seus diamantes. Então, todos esses poemas que eu vou ler agora aqui são dessa parte, estudos, e são identificados por números romanos, tá? Então, eu vou ler o primeiro. Este, o lugar em que me entrego. Eu que sempre fui cuidadoso com meu sangue, aqui vejo-o embeber-se em solo estéril, sacrifício vazio a um Deus extinto. Gosto de frequentar esta taberna, onde me sirvo do meu próprio vinho, nem perguntam quem sou. Meu companheiro, que antes cantava e me aplaudia, agora embuçado em silêncio me observa, como se eu lhe devesse algum milagre. Na meia luz da tasca entra uma lua,
que inventa novas sombras nas paredes. Dos meus olhos de espanto e de tristeza, vai caindo um poema sobre a mesa. Quinto, noite. Deve ser noite. Nada vejo no mar. O meu navio é uma figura suja do mundo escuro deste mar de noite. E eu vazio dentro dele. Subo ao convés, só, quanto caos. Os sonhos do pequeno grumete estão jogados à toa. Os ventos fortes, tempestades, ameaçam voltar como já foram. Recompor, restaurar. Mas esta noite não morre e eu nada vejo. Agora, a lua vem boiando na bruma. Será que esta sombra indecisa é minha sombra? Desde quando navego neste barco? Desde quando esta noite continua? Obrigado. Sete. Poema 7. Número 7. Eis-me aqui nesta ausência de mim mesmo. É lindo demais isso. Eu vou repetir para que vocês não estavam prestando atenção, que eu sei. Eis-me aqui nesta ausência de mim mesmo. Posso agora buscar-me neste estranho que uma falta de amparo, uma incerteza de mim denunciou, sem mágoa ou custo. Amo esta solidão porque me assiste e me ensina o que sou. Todo o tumulto desses rostos vazios que não vivo, dessas vozes que escuto, mas não sei, dá-me a clara certeza de que existo apenas para o amor que tu me dás, integralmente, para o dom tranquilo que procede de ti como um roteiro. E assim, nesta distância, se me busco, vejo um gesto de amor que te ofereço. Poeta, aliás, estudo número 9. Fez-se uma curta pausa, e a noite baixa estendeu seus lençóis sobre as cidades. Ventos frios de morte andavam soltos, e formas embuçadas destruíam restos vagos de luz. Alguns senhores guardaram pressurosos seus haveres para a estranha vigia dos sonâmbulos. Nas sombrias e extensas avenidas, as multidões dos homens deserdados prosseguiram seus ritos no silêncio de uma noite sem tempo, e os anciãos das várias tribos foram convocados para o mistério pacífico das aras e a glorificação das horas mortas. E para terminar, vou ter 3 minutos no fim. E para terminar os poemas, a antologia, né? O estudo número 12. Impossível voltar. A caminhada já foi longe demais e não me encontro. Há marcas fundas do caminho antigo, mas não posso sentir. Vivo agitado. Vejo em volta de mim alguns pedaços do meu ser dividido e tento, às vezes, fraco e mesquinho como um delinquente, redescobrir a minha identidade. Impossível voltar e continuo. Elaboro miragens e as persigo com a determinação dos suicidas. E passo a passo, cada dia cumpro a função de votar o que me resta em sacrifício a ti, no rito amargo. Foi daqui que eu roubei o título do meu trabalho. A miragem elaborada. Elaboro miragens e as persigo com a determinação dos suicidas. Esta foi a história das metamorfoses de Trilha d'Água. E nestes poucos poemas que eu li, espero ter passado toda a complexidade e beleza da poesia de Alcides Verdi, que com a humildade de um ribeirinho tecia poemas universais. O próximo bloco, o slide. Ué? Aê! Muito obrigado. Mas ainda temos 2 minutos, né? Oi? Ah, tá. Fique à vontade. Então, alguém da plateia gostaria de contribuir com perguntas ou comentários?
Ele deve ter no livro, aqui não. Não, ele tinha um domínio técnico perfeito. Mas ele não gostava muito de rimar. Não procurava fazer versos brancos. Ele foi discípulo do Elson Farias, né, que foi o precursor dessa coisa de falar das coisas amazonenses. Inclusive, eu, né? Eu faço parte disso. Miguel é uma das mais jovens revelações da nova geração, né? Ele é muito modesto. Exímio poeta. Mais alguém? Qual era o nome do último poema que o senhor leu? O último poema? Estudo número 12. Sim, Estudo número 12. estudo número 12. De todos eles, né, que o senhor citou, o que mais me chamou a atenção foi o último, né? Porque fala sobre a retratação do ser, como que o próprio ser humano ele tem várias dúvidas, né, e dilemas dentro de si. Eu achei que muito interessante a parte que ele fala sobre o seu eu dividido, né, entre ele mesmo e como se estivesse espalhado, né. Então eu achei muito interessante porque eu lembrei de alguns elementos que me marcam na minha vida e também algumas citações da Clarice Lispector, e eu achei que eles se relacionam muito grande, né? Uma forma muito grande de se relacionarem, da forma como eles escrevem. É isso. E parabéns por você eleger a dúvida como algo muito importante, porque as pessoas não percebem isso, as pessoas querem certezas, querem verdades. Eu quero a dúvida, porque só a dúvida é que pode esclarecer, só a dúvida pode trazer à luz. Não a verdade, porque a verdade poderá ser desmentida depois, mas uma verdade provisória, pelo menos, que nos baste. Para finalizar, eu também gostaria de realizar uma pergunta, como estudante como leitora. Como o senhor acredita que esta obra, Trilha d'Água, pode impactar a formação de leitores, especialmente no contexto educacional? O Alcides tem um livro que eu mostrei lá, Poemas in Natura, Poemas para a Juventude, aliás, é In Natura, Poemas para a Juventude, que já tem uma função didática, né? Ele escreveu vários poemas com essa função. Alguns deles foram tirados daqui, inclusive. Mas eu diria que a poesia do Alcides, como a do Elson também, eles são fundamentais na formação de leitores novos, principalmente para ensinar a ter amor pela Amazônia, pela selva, pelos rios. É preciso que nós... Olha que houve um tempo, eu dou o meu testemunho sem que ninguém me cobre, mas eu já fui assim, dizendo, não, eu não quero saber de regionalismo, né? Com o passar do tempo a gente cai na real e diz, mas eu quero saber de quê então, se eu não quero saber de ser eu mesmo, né? E eu sou, com essa cara de índio, vocês estão vendo? Já elegi, meus olhinhos puxados são de índios. Eu não tenho japonês na minha família, né? Mas é preciso que a gente tenha orgulho, sim, da nossa identidade, da nossa raiz. E o Alcides veio lá do Mato Grosso nos ensinar isso, o que é muito bonito. Finalizando, quero agradecer a Leandra, a aluna que veio fazer a mediação dessa palestra, ao professor Zé Maria pelas valiosas contribuições e a todos os presentes. Muito obrigada.